Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje a gente vai ver o experimento de Hershey-Chase. Bem, a gente viu na aula passada que após o experimento de Avery McLeod-McCarthy, eles conseguiram confirmar que a molécula responsável pelo princípio transformante era o DNA. Só que nessa época ainda tinha uma grande quantidade de cientistas que não acreditavam que o DNA era a molécula responsável pela hereditariedade, porque para eles a molécula de DNA era relativamente muito simples quando comparado às proteínas. E eles acreditavam que as proteínas que eram a molécula responsável pela hereditariedade devido à sua complexidade. E por isso o experimento de Hershey-Chase é tão importante, porque ele veio para dar mais evidências científicas que o DNA era sim, na verdade, a molécula responsável pela hereditariedade. Então, como é que se baseou esse experimento de Martha Chase e Alfred Hershey? Bem, eles utilizaram um bacteriófago, que é um vírus que infecta bactérias. E eles entendiam o seguinte, que o material genético desse bacteriófago tinha que entrar na célula hospedeira e ser utilizado por essa célula hospedeira para montar novas partículas virais. Então, eles tiveram a seguinte sacada. Eles marcaram as proteínas com enxofre radioativo e marcaram o DNA com fósforo radioativo. E aí vocês podem estar pensando, poxa, professor, mas por que eles marcaram as proteínas com enxofre? Por que eles não marcaram algum outro átomo? Porque as proteínas têm enxofre e o DNA não tem. Então eles conseguiam marcar uma molécula, marcar um átomo, né? Especificamente, rotular especificamente só as proteínas. E por que isso acontece? Aí a gente tem que lembrar lá da bioquímica. A gente viu na bioquímica que os aminoácidos são os tijolos, né, entre aspas, que formam as nossas proteínas. Então a gente consegue ver aqui, inclusive, que no radical de alguns aminoácidos, a gente tem molécula de enxofre. Mas vocês podem, inclusive, pausar o vídeo e ficar procurando aqui, se em algum aminoácido tem fósforo. Não tem, tá? Não tem, mas tem enxofre. Então, eles conseguiam marcar, rotular dessa forma, especificamente as proteínas. Por outro lado, aqui a gente tem uma dupla fita de DNA. Vocês podem procurar aqui, pausar o vídeo de novo e ver se tem alguma molécula de enxofre. E vocês não vão achar. Mas, por outro lado, vocês conseguem ver que tem muito fosfato aqui. Então, quando eles marcavam o DNA específico, né, com fósforo, eles conseguiam marcar especificamente o DNA desse fago. Bem, pessoal, mas antes da gente dar continuidade nesse experimento, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Professor, então como é que foi de fato esse experimento de Hershey-Chase? Então aqui, eles pegaram um fago marcado com enxofre, ou seja, eles pegaram um fago que tinha suas proteínas marcadas com enxofre radioativo, misturaram uma grande quantidade desse fago com E. coli, né, que é a bactéria que esse fago, esse bacteriófago, infecta, deixaram um tempo suficiente para que ocorresse a infecção. Posterior a isso, eles fizeram uma mistura, misturaram isso, agitaram isso, e essa mistura, né, essa agitação, pessoal, foi justamente para separar os capsídeos, né, que estavam ligados ali à E. coli. E posteriormente, como eu falei para vocês, eles centrifugaram. Para que serve essa centrifugação? Como a E. coli ela é mais densa que esse capsídeo, ela vai para o fundo. Então, essa cabeça do fago, né, que é proteica, ela ficaria aqui no sobrenadante. Então, quando eles analisaram o sobrenadante, né, a parte que não entrou na célula, estava marcado radioativamente, indicando que as proteínas elas não entravam na bactéria. Portanto, não fazia sentido aqui, olhando isso, as proteínas serem responsáveis pela hereditariedade. Por outro lado, pessoal, quando eles pegaram o fago marcado, né, com fósforo radioativo, ou seja, o fago que tinha o seu DNA marcado com fósforo radioativo, misturaram uma grande quantidade com bactérias, deixaram novamente tempo suficiente para ocorrer a infecção, fizeram o mesmo processo de misturar isso bastante e posteriormente centrifugar, separando assim as bactérias do capsídeo viral, da cabeça do vírus, né? Então aqui, quando eles fizeram isso, o sobrenadante não ficou radioativo. Por outro lado, o pellet bacteriano, né, tinha uma grande quantidade de radioatividade.
indicando assim que o DNA ele entrava na bactéria para que esse DNA fosse utilizado na montagem de novas partículas virais. E como se não bastasse isso, eles também tentaram recuperar essa radioatividade da prole viral. Então aqui, quando eles tinham o DNA marcado radioativamente, até a prole do vírus continuava marcada radioativamente, dando assim indício que o DNA ele era, o material genético desse vírus. E por isso também deu mais indício que o DNA era responsável pela hereditariedade. Bem, pessoal, e se você gostou dessa aula, essa aula faz parte de um curso completo de biologia molecular que eu estou montando para vocês. E assim que disponível, ela vai ficar aqui embaixo na descrição e no comentário fixado desse vídeo. E esse mini curso, pessoal, ele é completão, vai ter sobre a história da biologia molecular, experimentos importantes da biologia molecular como esse, ácidos nucleicos, organização de genomas, proteínas, replicação do DNA, transcrição, tradução, mutação e reparo, controle da expressão gênica, ou seja, tem vários módulos aqui, pessoal. E para quem comprar assim que eu divulgar o curso, vai ter um bônus de um módulo também de mutação e reparo, controle da expressão gênica e também um outro módulo de introdução à engenharia genética. Então fica de olho, inclusive aqui lá no meu Instagram, que assim que disponível vai ter desconto para os primeiros compradores, também vai ter esse bônus aqui nos 3 módulos a mais. Então muito obrigado, pessoal, e caso você ainda não tenha deixado seu like aqui embaixo, deixe seu like e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito.